padres, reverendos diáconos, queridos irmãos e irmãs, quando nós nos deparamos com este Evangelho, percebemos que Jesus já está falando com seus discípulos no seu final. Já é um discurso de despedida, onde ele fala: dentro em breve vocês não me terão aqui, mas tenho certeza de que eu estarei preparando a sua morada junto do Pai. E quando Jesus fala isso, os seus discípulos ficam um pouco desconfiados e se acham um pouco perdidos. Mas, Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer esse caminho? E Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas eles ainda continuam sem compreender. Então Filipe fala: Senhor, basta apenas que tu nos mostre o Pai. E diante desta palavra de um de seus discípulos, Jesus fala: eu chamei vocês para estarem perto de mim. Há 3 anos convivem junto comigo e não sabem que quem me vê aquele que me enviou, vê o meu Pai. Por vezes, queridos irmãos, na nossa vida acontece isso. Nós acabamos nos acostumando com Deus, nos acostumando com as coisas de Deus. Há 1 ano eu venho participando desta comunidade. Há 1 ano eu fiquei como diácono aqui todos os dias celebrando. Mas será que nesse 1 ano que eu passo como diácono, será que nesses tantos anos que eu trabalho na pastoral tal, ou que faço parte desta comunidade, eu consegui enxergar o Cristo? Eu consegui refletir o Cristo através das minhas palavras, das minhas ações, do meu trabalho pastoral? Então, de quando nós nos acostumamos com Cristo e tornamos Ele uma rotina na nossa vida, quando nos acostumamos por obrigação vir à missa no domingo, nós não conseguimos perceber aquilo que Jesus realmente é. E a segunda leitura de hoje nos mostra aquilo que Jesus deve ser para cada um de nós. Ele é a pedra viva, renegada pelos homens, honrosa e agradável a Deus. Ele é esta pedra viva. E se nós não colocarmos a pedra viva em nossas vidas, não conseguiremos edificar a nossa casa. Ela vai continuar ainda frágil, ou melhor dizendo, a nossa vida vai continuar sem sentido e sem rumo. Mas, quando nós colocamos esta pedra viva, fundamentando a nossa vida, edificamos sobre a pedra a nossa casa, tornamos ela forte e encontramos o pleno sentido da nossa vida, o pleno sentido do nosso existir. E colocando o Senhor como esta pedra viva que fundamenta a nossa casa, assim conseguiremos fazer o que a segunda leitura continua a nos falar: sermos pedras vivas do edifício espiritual que é Cristo, sua igreja. Assim, conseguiremos com a nossa vida dar testemunho de que somos verdadeiramente cristãos, de que depositamos a nossa fé no Senhor, de que esperamos em Sua palavra. E assim nós agimos na alegria daquele que serve com amor. Assim somos pedras vivas desse edifício espiritual. Assim construímos a igreja do Senhor, edificamos a comunidade. E é interessante que o Senhor nos convida a viver um povo santo, uma raça escolhida,
uma nação eleita, um sacerdócio régio. E todos nós, pelo batismo, somos sacerdotes. Vivemos esse sacerdócio comum dos cristãos, onde nós levamos a nossa prece a Deus, onde nós, na intimidade, conversamos com aquele que é o nosso amigo, aquele que é o nosso irmão, e apresentamos a nossa vida, tudo aquilo de alegre, tudo aquilo de triste, todas as vitórias e derrotas da nossa vida, colocamos nas mãos dele em oração. Mas, além desse sacerdócio comum, Deus motiva alguns dons, alguns carismas e algumas vocações específicas. Hoje, celebramos em ação de graça este ministério sacerdotal que estou iniciando, pedindo ao bom Deus que cada vez mais dê a força e a graça para continuar como um bom pastor, conduzindo o seu rebanho ao encontro daquele que é o sumo e eterno pastor. Mas também encontramos na primeira leitura aqueles que foram chamados por Deus para o serviço aos mais necessitados, às viúvas e aos órfãos. Eles chamaram homens de boa índole, de boa fama, e, movidos pelo Espírito Santo, começaram a exercer esta missão dentro da igreja. A estes homens chamamos diáconos. E é interessante que a passagem diz 7, mas hoje a gente tem 3, pelo menos aqui, né? Nossa igreja é rica em diáconos, que são servidores da palavra de Deus, servidores no altar e servidores na mesa dos mais necessitados, no serviço da caridade ao próximo. Deus me deu a graça de exercer um bom diaconato, 1 ano, 9 meses como diácono. 2 paróquias por onde passei, 2 realidades completamente diferentes. Se hoje estou aqui na São Judas Tadeu, é porque antes passei como diácono na Nossa Senhora de Fátima, no Alto da Boa Vista. E eu te digo que, para perceberem a realidade que era aquela comunidade, se hoje nós temos essa igreja cheia aqui, sem espaços para sentar, com gente em pé, na Nossa Senhora de Fátima, no Alto da Boa Vista, nós chorávamos, porque se nós tivéssemos 50 pessoas na missa da noite, era muito. Realidades completamente diferentes, mas que o Senhor nos chama a servir. E a servir com todo empenho e com todo amor. Devemos olhar para a realidade em que nós estamos e observar e perceber nela que devemos constantemente fazer com que a nossa ação pastoral seja eficaz, que chegue ao maior número de corações, que toque cada vez mais pessoas, que cada vez mais pessoas se sintam atraídas a conhecer o Cristo e dessa forma possam reconhecer nele o caminho, a verdade e a vida. É interessante quando hoje nós vemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, porque a vida nos oferece muitos caminhos. E por vezes, fazendo a nossa própria vontade, o nosso querer, nós acabamos pegando um outro caminho que não é de Deus. Acabamos pegando um atalho achando que vai adiantar a nossa vida e vai nos levar ao mesmo fim. Mas só encontramos frustração, decepção e armadilhas do inimigo. Se nós seguirmos o caminho do Senhor, temos a certeza de que entraremos num caminho de retidão, porque Ele nos leva até o Pai. Se reconhecemos em Jesus Cristo a verdade, não nos iludimos com meias verdades. Não nos iludimos com aquelas mentiras camufladas que muitas vezes
nós confiamos e acreditamos como verdade, mas à luz da verdade e do Cristo, desta palavra que traz vida e salvação, nós caminhamos com a morada que o Pai tem reservada para nós. Se reconhecemos que Jesus Cristo é vida, nós nos livramos das inúmeras situações de morte que são nos apresentadas. Se nós acreditamos que Jesus Cristo é vida, percebemos que a cruz não é um sinal de fracasso, não é uma derrota, não é a palavra final, mas que após a cruz vem a ressurreição e vem a vida nova que Cristo quer nos apresentar, uma vida plena, uma vida em abundância. Meus queridos irmãos e irmãs, por vezes passamos por inúmeras situações na nossa vida. Por vezes seguimos caminhos errados. Por vezes acreditamos em algumas mentiras como uma verdade. Por vezes achamos que aquilo que nos é oferecido nos traz vida, mas só nos traz morte. E sabemos que o nosso coração fica destruído, que o nosso coração fica marcado. Sabemos que o nosso coração dói, mas vale a pena esperar no Senhor, vale a pena depositar nele a nossa confiança. Por isso que ele nos fala: não se perturbe o vosso coração. Se você tem fé, se você confia, acredita em mim, vem comigo, vem seguir este caminho, vem anunciando essa verdade, vem experimentando esta vida nova que eu te ofereço. E dessa forma nós vamos cantando